Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre o tema a importância de analisar o objeto a partir de categorias desse próprio objeto. Tá? É uma discussão mais científica aqui, né? E que é importante na hora de você analisar fenômenos sociais ou objetos de estudos, enfim, no qual às vezes você quer explicar um objeto através de um objeto de estudo, através de uma teoria que acaba não explicando nada. Então vamos alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você seja um marxista. Os marxistas têm uma concepção da realidade, uma filosofia da história, por exemplo, que é um materialismo histórico dialético, em que a materialidade, né, que as pessoas têm, a forma delas produzirem, se reproduzirem, está de acordo com as condições materiais que aquelas pessoas têm. As condições econômicas, as condições físicas, condições, etc. E isso é um movimento que você resolve um problema e surgem novos problemas. Então, há exemplo disso. Se você anda de ônibus, o seu problema está em andar de ônibus. Então, o seu problema são os horários dos ônibus, são o itinerário desse ônibus, se ele funciona sábado ou domingo, os horários que ele tem, etc. Aí você vai comprar um carro. Vão surgir novos problemas. Agora você vai ter que pagar IPVA, você vai ter que estar preocupado com combustível, que você não precisava estar preocupado antes, a manutenção do carro, as estradas têm buraco ou não, coisas que você não precisava se importar enquanto estava usando o transporte público. E aí você vai, vou comprar um carro mais novo, então surgem novos problemas, que agora são outros preços, são outras coisas. Assim como você mora de aluguel, você tem certos problemas. Quando você tem uma casa própria, surgem outras questões. Quando você é solteiro, você tem certos problemas, aí você entra no relacionamento, surgem outros tipos de problemas. Tipo, você resolve um problema e sempre surgem novos. A vida é nesse processo de dialético, né? Você resolve uma coisa, surgem outras, enfim. E é uma explicação muito boa, eu acredito, para se analisar história. Mas eu não acho que seja uma explicação para qualquer coisa. E o que muitos marxistas fazem é tentar explicar tudo, especialmente, né, alguns marxistas tentam explicar tudo pela economia. Se você explica. Na verdade, assim, né? É uma parte do pressuposto que se você entender as estruturas da sociedade, você consegue explicar as relações individuais também. E que, sim, você consegue uma explicação, mas eu não acredito que explica bem, a depender do objeto. Eu falo isso por conta de uma matéria que eu fiz na faculdade, em ciência política, em que estavam se analisando o que motivou o golpe de 64, né? Vou chamar de revolução pelos militares, no qual os militares tomaram poder e estavam tentando buscar o que motivaram os militares a fazerem isso. E a explicação marxista era da luta de classes, etc., né? Essa concepção de mundo. Tinha os estruturalistas e a explicação mais interessante que se tinha, né, que fazia mais sentido, era o corporativismo, que eu não lembro do autor, né, dos militares. Os militares, eles se valiam, isso pode se ver na polícia militar hoje em dia, eles se valem pelo corporativismo que há nos militares. Então eles estão muito mais preocupados com a estrutura corporativista, lá o capitão, o batalhão deles, essa estrutura militar, do que com essa questão de classes, ou essa questão econômica. Então, eles estão muito mais estruturados dentro do militarismo próprio e tomar essas decisões por conta de uma concepção de que os militares deveriam interferir na política quando houvesse instabilidade, do que por conta de servir a uma burguesia ou qualquer coisa do tipo, serem esse instrumento deles, porque eles tomaram poder político para si. Eles não tomaram poder econômico somente. Então os marxistas não poderiam explicar com a teoria marxista esse ponto. Assim como também, se a gente for explicar o racismo, né? O racismo é multidimensional. Mas com a teoria marxista fica muito difícil de explicar, explica-se muito pouco do racismo. E aí, para mim, o que explica muito bem o racismo é um texto do Norbert Elias, que eu não vou lembrar o nome agora, em que se fazia, ele
analisou umas fábricas numa cidade inglesa, que ele não cita o nome lá, e que as pessoas eram, em aspas, iguais. Elas ganhavam, tinham o mesmo salário, mesma cor da pele, e aí eram divididas em três polos: os donos das fábricas, as pessoas no grupo A, que estavam ali há mais tempo, e as pessoas do grupo B, no bairro B, no qual tinham pessoas migrantes, pessoas vindo de diferentes lugares, mas o salário era o mesmo, as condições de trabalho eram as mesmas. E esse grupo A tinha uma influência muito maior nesse grupo B. Eles organizavam a cidade, organizavam tudo, eles tinham muito mais poder político. E exerciam preconceitos em relação a esse grupo B, no qual eles falavam que eram pessoas que não sabiam se portar, que ficavam muito no bar. E esse grupo A se organizou e controlava politicamente toda a estrutura lá dos bairros ali, das fábricas. E aí a conclusão que eu cheguei indo pro final já da história, que o Norbert ele chegou, era que esse grupo A, ele tinha mais tradição, eles estavam mais organizados politicamente, então eles podiam exercer essa vontade desse grupo sobre os outros que não estavam tão bem organizados, que vinham de diferentes lugares, que era um grupo novo, né? E não tinha nada a ver com cor de pele, não tinha nada a ver com salário, não tinha nada a ver com renda, porque era a mesma. Aí ele deu exemplos lá do Japão, que existem etnias japonesas lá que são associadas ao sangue. Eu esqueci o nome da etnia, e que se olha o japonês parece que todo mundo é a mesma coisa. E historicamente eles são associados ao sangue, que são os açougueiros, que mexem com necrotério, tipo de coisa. E eles sofrem preconceito lá dentro do Japão, por serem dessas etnias, terem esses sobrenomes. E não tem nada a ver com a cor da pele, não tem nada a ver com região, porque são do mesmo lugar. Então ele está falando sobre como surgem os preconceitos. E os preconceitos surgem desse desequilíbrio de poder que um grupo tem em relação ao outro. E que essa relação de poder com o tempo passa a ser mais equilibrada. E aí as diferenças da aparência, as diferenças que os grupos têm passam a diminuir, porque esses grupos passam a se organizar melhor e a exigir mais domínio político, mais poder político. Então, esse tipo de explicação faz muito mais sentido em como o racismo ainda é estabelecido no Brasil, porque você deixa as pessoas negras nas piores condições de trabalho, nas piores condições de educação, de todo o resto. Explica-se muito mais do que você simplesmente falar que todo mundo é racista, porque, por exemplo, falar que são pessoas maldosas. O racista é uma pessoa moralmente ruim. Não, não é só isso. Se você pensar culturalmente, você vai posicionar essas pessoas, né? Só falar da Lélia Gonzalez, você posiciona essas pessoas nesses lugares de lugar do negro, e você também faz com que essas pessoas negras tenham aspirações a esses mesmos lugares onde elas já estão, para evitar as práticas racistas, né, etc. Então, por isso que a minha ideia, né, que eu quero trazer aqui, é que o objeto de estudo ele demanda uma teoria para explicar esse próprio objeto, e não uma teoria que explica tudo. Isso parece muito mais uma religião. Você fala, vou explicar o mundo, então vou explicar o mundo através do cristianismo. Então, sua explicação já está pronta, você só precisa encaixar as categorias. E não, o objeto de estudo precisa você olhar o objeto e falar, que teoria que melhor explica esse objeto. No caso, eu falei dos militares, ou se você for falar do racismo, você fala que as práticas culturais é que mantêm esse racismo do que simplesmente uma questão econômica. Porque você pode mudar uma relação econômica de pessoas negras e o racismo ainda persistir. Então, não é só por causa da cor da pele. O preconceito pode ser por causa de uma etnia, como nos japoneses lá, que é por causa do sangue. Então a cor da pele é a mesma. Então, ou por causa de mulher, por causa de gênero. Você inventa o preconceito que você quiser se você tiver poder político para isso. Você justifica os seus preconceitos, a sua desigualdade em poder político baseado em a coisa que você quiser. Tá? Então, é sobre isso, né? Porque eu não acho que tenha que se explicar tudo pelo marxismo. É uma tentativa que meu falha, né? De tentar explicar tudo e fica mal explicado. Então, a reflexão de hoje é isso.